Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Eu já expus até o capítulo 12 e hoje estarei aí entrando no capítulo 13. O assunto do capítulo 13 é a respeito do amor. Interessante, o amor. Paulo vai falar sobre o verdadeiro amor, o amor entre os cristãos. E lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos desta carta, desde o capítulo 1 até o capítulo 12. Eu vou deixar no card acima para que depois você possa assistir os demais vídeos onde eu expus os capítulos dessa carta. Vamos lá então ao capítulo 13. Está aí. O amor é o título desse capítulo. Lembrando sempre que quando Paulo ele escreve esta carta, ela não tinha capítulos. A divisão de capítulos e versículos foi feito no período da Idade Média. Antes não tinha. Era uma carta desde o início até o fim, como um livro normal. Então, Paulo, ele, no final do capítulo 12, finalzinho lá, no 12, ele diz o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Isso é o final do 12. E aí, logo depois, ele começa o 13. Ele está na sequência, está escrevendo uma carta. E ele diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Interessante, ele começa aí com uma condicional. Ele começa com condicional. A condicional é esta aqui, ó. É ano. E a condicional é se, no caso de ainda que. Então, se eu falasse, pode ser traduzido dessa forma: se eu fale, no caso de falar, então ele coloca aí, fale aí, laléu. O termo grego é laléu. O verbo está aqui. O verbo vem depois da língua grega. Lalo está aí no verbo presente ativo subjuntivo. Ou ainda que eu fale a língua. Língua aqui é glossa. Essa aqui, ó. Glossais. Glossais é um substantivo dativo plural feminino. Ainda que eu fale, está no plural. Não devia que colocou plural aí. Ainda que eu fale as línguas dos homens, aí homens aí é antropos, e dos anjos, angelos, mensageiro de Deus, o anjo. Eu não sei se os anjos falam outro tipo de língua, ninguém sabe. Eu creio que Paulo está fazendo a dedução. É como se eu dissesse assim: ainda que eu fosse em Marte e em Júpiter, se não tivesse amor, é mais ou menos isso. Eu não sei se os anjos falam uma língua diferente. Ninguém sabe. Então ele está falando: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor,
e aqui é um substantivo feminino, é o agape, né? Agapen. Ele diz que serei como bronze, o bronze aí, o material feito de bronze, latão, que soa aí, que produz um som, ou como um símbolo, o símbolo é cúmbalo, é um instrumento musical que produz um som, que retinir aí é alalazo, que soa, que emite algum tipo de som. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça, ele vai usar aqui, interessante que ele não coloca si, ele começa aqui com cair, essa conjunção aqui. Claro, ele começa com a conjunção aqui em cima, porque ele está continuando a carta. Ou melhor, ele começa com a condicional aqui, logo depois que ele termina o 12. Começa a condicional. Aqui ele começa com a conjunção. Então, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Interessante. Ele falou que além de que eu tivesse o dom de profeteia, conheça todos os mistérios. Mistérios aqui é mistério, é algo escondido, secreto. Ainda que eu soubesse todas as coisas escondidas. E toda a ciência, gnosis. Gnosis aqui é conhecimento, inteligência. Ainda que eu tenha tamanha fé, tamanha aqui é um todo de fé, ou seja, algo assim grande. Essa fé que é pistes mesmo, a ponto de transportar, ou seja, de remover montes, oros, montanha. Se não tiver amor, novamente eu vou usar o substantivo aí, o agape, nada serei. E ele continua. E ele, novamente, uma conjunção aqui, ó, essa conjunção aqui cair. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Interessante. O camarada pode ter o dom de línguas, falar em diversos idiomas. O cidadão pode ser provido dos dons, ter muitos dons, fazer muitas coisas na obra de Deus. Ele for uma pessoa que ele vendesse as suas propriedades, ele fala, ainda que eu distribua, pissomiso é alimentar alguém, ou colocar um pedaço de pão, de migalha ou comida na boca de alguém. Aqui a ideia, pissomiso, é de dar comida às crianças, aos filhos, alimentar, nutrir, dar algo de comer a alguém. Essa é a ideia aqui da palavra pissomiso, é alimentar alguém. Ainda que eu vá para a rua e distribua comida, marmitas para todas as pessoas, para as pessoas, fala que todos os meus bens, aí bens aí a palavra é ruparronta. Ruparronta é propriedade, mercadoria, possessões. Ainda que eu pegasse todas as minhas propriedades, vendesse ela e desse ela em forma de comida para alimentar os pobres. E ele disse, e ainda que eu morresse como Marte, ou seja, entregue meu próprio corpo aí, corpo é soma, para ser queimado. Queimado é caio, e o caio é consumido pelo fogo. Se não tiver amor, novamente usando aí o agape, nada disso me aproveitará. Ou seja,
a palavra aproveitar aqui, ofeléu, ser útil. Nada disso teria alguma utilidade. Nada disso seria vantajoso para mim. E aí sim é que ele vai entrar na questão do que é o amor. Aí muitas pessoas acham que ajudar os pobres, alimentar os pobres é amor. Alguém que tem muitos dons, alguém que fala em línguas, ele é provido de amor, tem muito amor. Não é nada disso. Ajudar os pobres, ter dons, falar em línguas, é consequência da minha vida cristã diante de Deus. Isso que eu faço não revela o amor de Deus em minha vida. E vamos ver o que é amor, olha só. Aí ele começa. E ele começa aí com um artigo definido. Esta palavrinha aqui, ó. Aí. Ele lá disse: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Voltemos aqui então. Voltemos aqui para analisar o significado de cada palavra dessa. Olha só, ele diz que o amor é paciente. O que é paciente na língua grega? Esse verbo na língua grega é macrotúmel. Macrotúmel, sabe o que é? Ser de um espírito paciencioso que não perde o ânimo. Ele persevera pacientemente e bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimento. Ser moderado e tardio em vingar. Ser paciente em suportar ofensas e injúrias de outro. Ou seja, quando eu sou injuriado, maltratado, eu não me vingo, eu suporto as ofensas, as injúrias dos outros. Eu não retalio à altura daquilo que eu estou sofrendo. O amor é isso. Amor é a capacidade de suportar as injúrias e as ofensas e as maldades que as outras pessoas me faz sem retaliar. Isso é só início. Ele diz também que ele é benigno. Crestelmai é um verbo. Ele é gentil, ele é bom. Ele age com bondade, ele é bom. E ele não escolhe, é para qualquer um. Ele é gentil e bom e usa de bondade para qualquer pessoa, independente de quem quer que seja. Então o benigno é ser bom, é realizar a bondade, colocar o ser bom em prática. É um verbo, é ação. Ele diz também que o amor, ele não arde em ciúmes. Ciúme aí é zelo. Só que aqui, o zelo aqui é estar cheio de ferver de ódio, de raiva, de ciúme.
Esse aqui é o que tem um zelo no sentido que ele é cuidadoso. Tudo bem. Tem um zelo que é cuidado. Eu ter o cuidado por alguém. Mas aqui, o ciúme aqui é no sentido negativo. É estar cheio ou ferver de ciúme, ódio ou raiva por aquilo que a outra pessoa tem ou por aquilo que a outra pessoa é. E não para. Não se ufana. Ufanar aqui é outro verbo, perpereomai. O perpereomai é a exibição própria. É enaltecer-se excessivamente diante dos outros. É a pessoa que chega perto da outra pessoa, do seu próximo, e começa a se exibir, a se gabar, como se ele fosse a cereja do bolo. Ele começa a se enaltecer. Inclusive o termo grego é empregando floreios retóricos para enaltecer-se excessivamente. O amor, quem ama, não age dessa forma. Ele se gabando, se exibindo a sua própria pessoa no intuito de humilhar o próximo. Ele nem faz isso, porque ele ama. Ele diz também que ele não se ensoberbece. E o termo grego é fúcio, o verbo. O que é fúcio? É ser arrogante, é estar inflamado, é crescer, estar cheio de si, comportar-se de modo orgulhoso e arrogante. Então, quem tem o verdadeiro amor, ele não se porta orgulhosamente. Ele não se mostra cheio de si. Ele não vive inchado de si próprio. Veja bem o que é amor dentro da Bíblia, hein? Não se conduz aí inconvenientemente. E o termo é agir indecorosamente, sem decoro. Agir indecorosamente. Olha só. Ele diz também que não procura os seus próprios interesses, ou seja, a palavra grega aí é realtal, dá a ideia de que para ele mesmo, ele não está interessado em si mesmo, procurando as suas próprias coisas, seus próprios interesses. Ele não está olhando para ele mesmo, mas ele sempre está olhando para o próximo. Ele diz que não se exaspera é paraxuno, ao paroxuno. A verdade é irritar, irar, ou provocar também. Ele não provoca ira, ele não fica irado, ele não queima de raiva, ele não se irrita diante do próximo. Não se ressente do mal. Ressentir aí é levar em conta. A palavra é logizomai. É um termo técnico, é um verbo que diz que levar em conta. Ele não leva em conta o mal. O mal é kakos. Kakos é o seguinte, de natureza perversa. Alguém que faz alguma coisa contra ele. Alguém de natureza perversa que faz algo contra a pessoa dele. O que ele faz? Simplesmente, ele não leva em conta. Se alguém está fazendo alguma maldade com ele, alguma perversidade com ele, ele não leva isso em conta. Então, logizomai, não levar em conta aquilo que alguém está fazendo contra mim. E ele continua: não se alegra com a injustiça,
alegrar aí, hairo, é ficar extremamente alegre quando alguém sofre injustiça. A injustiça aqui é adiquia. É quando alguém sofre alguma coisa. Quando alguém é injustiçado, ele não fica alegre, ele fica triste. E diz que também que não se regozija. E aqui é sugihairu. Sugihairu. Ele não... melhor, aqui o sugihairu aqui sugihairu é compartilhar da alegria de alguém. Mas ele diz que... Mas ele compartilha da alegria de alguém com a verdade. Aqui o termo grego, a verdade, eu coloquei aí o substantivo feminino, é aletheia, que é a verdade com relação a uma pessoa. Então, quando alguém está agindo de uma maneira verdadeira, ele se alegra juntamente com essa pessoa. E ele diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Stego, palavra grega, tudo sofre. É manter, a ideia parece que é manter firme. Diante de tudo isso, tudo sofre, manter firme. Tudo crê, pisteu, tudo espera, é o piso, esperança. Tudo suporta, rupomeno, é permanecer firme, sem retroceder. E ele diz ainda: o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Ele diz que o amor nunca perece. Inclusive, quando nós partimos para a eternidade, lá na eternidade, juntamente com Deus, o amor vai continuar lá. Porque o amor é que nos une. A essência do amor é o próprio Deus. Porque diz que Deus é amor. Foi João que disse em uma das suas cartas: Deus é amor. Ele diz que o amor nunca vai acabar. O amor é que vai permanecer durante toda a eternidade. O amor é que une. Por isso que o amor jamais acaba. Mas ele fala assim: havendo profecias, desaparecerão. Ele diz o seguinte, que profecias, línguas, conhecimento, tudo vai passar. Se você ler uma versão, a NVI diz o seguinte: olha, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Então, ou seja, porque mais aqui é além do mais, e aqui, ou seja, e as profecias, porque o havendo aqui é uma conjunção, pode ser se ou. Profecias, já falei lá no início, que é profeteia, ou seja, está dizendo que as profecias, as línguas, a ciência, tudo isso vai passar. E ele diz: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Olha, porque em parte aí, meros dá ideia de até certo grau, até um certo limite, até certa medida. Porque em até certo ponto nós conhecemos aí o termo gnosco, nós temos conhecimento, porque ele fala aqui de ciência, que é gnosis, que é o substantivo, e aqui nessa palavra o que nós conhecemos é o gnosco, porque em parte nós conhecemos, que é essa palavrinha aqui, ou seja, nós conhecemos até um limite, porque nós não temos
tudo, toda a sabedoria. Nós não conhecemos todos os mistérios de Deus, porque ainda nós estamos nessa dimensão ainda. Porque uma parte disso, ou seja, em certa medida, até certo ponto, nós temos um conhecimento. E até em certo ponto também nós profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, teleios, então o que é em parte, ou seja, aquilo até certo ponto vai ser o quê? Aniquilado. Catergel. Catergel o quê? Cessar. Porque nós vamos conhecer na sua totalidade, na sua plenitude. E ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Ele diz: a fé permanece, a esperança também, porque eu tenho fé, eu acredito. Porque a respeito das coisas espirituais do futuro, eu tenho que ter fé de que algo grande me espera. Então, por isso que eu tenho fé e esperança. Mas olha, estes três, porém, o maior é o amor. E parece que ele vai do menor para o maior. Olha, quando eu era menino, népios, e népios aí é a ideia de imaturo. Paulo quando eu era menino, mas ele está dizendo no sentido de maturidade, metaforicamente é imaturidade, inexperiente. Quando eu era um menino inexperiente, imaturo, eu falava como que uma pessoa inexperiente. Sentir é fronel, é pensar, sentir, ter a opinião de uma pessoa imatura. Pode ver que ele pensava aí, logizomai, como um menino. Quando cheguei a ser homem, homem é o termo grego, é o aner, ou seja, o homem formado, com todos os seus pensamentos, desisti, ou seja, eu deixei para trás as coisas de menino, né? Agora eu sou uma pessoa experiente. Agora eu não sou menino mais, que está falando para a igreja de Corinto. Quando eu era inexperiente, imaturo, eu agia como uma pessoa sem maturidade. Mas agora não, agora eu sou um homem com maturidade, então eu tenho que agir como um homem. E ele vai falar assim: porque agora vemos como em espelho. E veja bem que os espelhos soptron, é o termo grego, o substantivo, espelho aqui. Os espelhos antigos, eles não eram feitos de vidro como nós temos hoje. Mas os espelhos, eles eram feitos de metal, de um bronze ou aço, e depois ele era polido. Por isso que ele fala que como espelho, obscuramente aí, é uma coisa assim embaçada, não é uma imagem perfeita. Ele fala assim, que agora nós vemos como espelho. Você olha assim para aquele espelho de aço ou de bronze, você olha ali o reflexo, você não tem uma noção de como é o seu rosto, como o espelho de hoje, que é perfeito. Mas diz que nós vemos obscuramente, ou seja, embaçado. Mas um dia nós veremos face a face. Ou seja, nós vamos ver como é as coisas. E ele diz, agora conheço, gnosco novamente, em parte.
somente até um certo limite, até um certo ponto. E ele diz que então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, hoje nós estamos tendo acesso somente em parte das coisas, mas um dia nós teremos acesso na sua totalidade, todas as coisas. Nós vamos saber como é realmente as coisas de Deus. Por isso que Paulo, ele convoca a igreja de Corinto para agir no verdadeiro amor. Por isso que ele vai explicar o amor. E veja que lá no capítulo 11 ele falou sobre a festa do ágape, que eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor. Mas a festa do ágape mais trazia malefícios do que benefícios. Por isso que eu vejo que Paulo falou sobre a reunião do ágape, que eles celebravam a festa da ceia, a cerimônia da ceia. Agora aqui no 13 ele vai falar sobre o verdadeiro amor. Verdadeiro amor. Então, deixa eu voltar aqui. Então terminei aí o capítulo 13, eu passei alguns minutos, 31 minutos ali, ficou grande o vídeo, mas era necessário para encerrar aí esse capítulo. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre os dons de língua e de profecia, falar sobre tudo isso. Então Paulo, ele trata de diversos assuntos nessa carta dele à igreja que estava em Corinto. Então não perca o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.